Olá, pessoal! Então, hoje nós vamos trabalhar com o diagrama de Linus-Pauling. Esse diagrama, né, foi criado por Linus-Pauling e serve para nós fazermos a distribuição eletrônica dos elementos da tabela periódica, tá? E como surgiu esse diagrama? Surgiu através do modelo atômico de Bohr, que é o último modelo, né? Eu lembro lá de eu falar modelo de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr, que é o modelo atual que nós utilizamos sobre ele. Bohr ele falava o seguinte, que o átomo, né, basicamente é uma esfera e que tem um núcleo, né? E quanto mais perto e vai ter as camadas, né? E cada camada tem uma quantidade de energia, né? Bohr definiu 7 camadas, K, L, M, N, O, P, Q, tá? Então, assim, o que ele falou? Né? Nós temos o nosso núcleo e cada núcleo vai dividindo por camadas, né? Ao redor desse núcleo. Quanto mais perto do núcleo, menor o nível de energia. Quanto maior, né, mais afastado a camada, maior vai ser o nível de energia, tá? Isso que Bohr falou. Aí surgiu, né, através, né, Linus Pauling veio e criou esse diagrama, né? Então, como nós vamos trabalhar isso? Então, o que acontece? Essas letrinhas aqui, K, L, M, N, O, P e Q, chama camadas. São as camadas que Bohr definiu, tá? Esses números aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é o nível que cada camada suporta. Essas letrinhas S, P, D, F, chama subnível. E aqui em cima é os elétrons, tá? Então, Bohr definiu essas 7 camadas. Podem ser que vocês encontrem em outra tabela periódica, até depois do que o RS, número 8, 9 de nível. Então, isso não tem problema porque aumentou mais elementos na tabela periódica, tá? Então, vou ensinar com essa daqui que é mais simples, mas se vocês conseguirem aprender com essa, vocês conseguem aprender com um que tiver mais, tá? Então, aqui, primeiro ele falou em relação ao Bohr, nós estamos falando de Bohr, ele falou dessas letrinhas, que se chama camadas, né? E aí, o que acontece? Cada camada vai ter um nível, ó, camada 1, nível 1. Camada 2, né, é a L. AM, nível 3. N, 4. O, 5. P, 6. E Q, 7. Então, esses números de 1 a 7 veio da quantidade de camadas. Aí, na prova, para ficar mais fácil para vocês colocam assim, K, L, M, N, O, P, Q. Aí vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Só lembrar que esses númerozinhos aí chamam níveis. Aí as letrinhas, essa primeira camada aqui, ó, essa primeira coluna, né? A gente vai ter só o subnível S. Então aqui a gente preencheu só com S. E aqui só com o número 2, como se fosse elevado, que é os elétrons, tá bom? Aí quando a gente for fazer a segunda camada, aqui, a segundo nível aqui, o que acontece? A segunda coluna, eu vou deixar esse espaço aqui do número 1, né? Não vou colocar nada nesse número 1 aqui na frente do 1. E vou começar do número 2. Aí eu coloco do 2 ao 7, ó. 2 na frente do 2, 3 na frente do 3, 4 na frente do 4, 5 na frente do 5, 6 na frente do 6, 7 na frente do 7. Não tem necessidade de vocês depois ficar desenhando esses quadradinhos, não. Vocês podem fazer aí no caderno de vocês, na linha mesmo, tá? Na terceira coluna, a gente vai deixar o espaço do número 1 e do 2 e vamos começar da terceira, porque nós estamos na terceira coluna. Aí vai ser 3 na frente do 3, 4 na frente do 4, 5 na frente do 5 e 6 na frente do 6, tá? Aqui a gente não vai ter o nível 7. Por quê? Porque a gente trabalha com o nível de energia do menor para o maior. Vai diminuindo a energia, tá bom? E aí, depois, a quarta coluna, a gente não vai trabalhar nem o número 1, nem o 2, nem o 3. A gente vai começar 4 na frente do 4 e 5 na frente do 5. E nós vamos somente até o 5, tá? Então, aqui, primeira coluna, só número 1 ao 7. A segunda coluna começa do 2 ao 7. Terceira coluna começa do 3 ao 6. E a quarta coluna do 4 ao 5, tá? Isso lembrando, um na frente do outro, tá bom? Aí aqui, gente, na primeira coluna, esses números são os níveis. A letra S é o subnível e os números elevados são os elétrons. Nesse caso, na primeira coluna é só 2. Na segunda é o P, que é o subnível, e os elétrons são 6, suporta somente até 6 elétrons. E aqui no caso, na terceira,
o subnível é D e suporta 10 elétrons. E na última, né, que é a quarta, o subnível é F e suporta 14 elétrons. Como que eu vou poder fazer para poder aprender isso aqui? Ó? Eu sempre faço assim, SP vem de São Paulo, DF, Distrito Federal. Ou se não, sopa de frango, sopa de feijão. Então, para ficar mais fácil para vocês aprenderem aí essa regrinha, né? SP São Paulo, DF Distrito Federal. Então, lembra que as letrinhas que eu vou ter que preencher, que é os subníveis, são as iniciais, né? Da capital São Paulo, né? E da capital DF, tá? E aí, a primeira só 2 elétrons, a segunda só 6, a terceira só 10 e a quarta só 14. Aqui a gente trabalha assim, ó, 2, né? 3, 4, 5, 6. De 4 em 4, ó. 6, 7, 8, 9, 10. Do 10 para o 14, né? Vai aumentando de 4 em 4. Começa com 2, aumenta mais 4, aumenta mais 4 e aumenta mais 4. Esse é o diagrama de Linus-Pauling. Aí essas setinhas aqui, gente, tá vendo? Onde que eu coloquei? É onde que a gente vai ter que começar a distribuir. Ó, sempre é de cima para baixo. Terminou aqui, volta para cima. Ó, de cima para baixo. Terminou embaixo, voltou em cima. Então, sempre assim, começando de cima para baixo. Terminou embaixo, você nunca vai, por exemplo, aqui, vou pro 2. Não, você terminou 1S2, você vai voltar aqui, 2S2. Terminou 2S2, nunca que você vai pro 3S3, 3S2. Você vai subir e voltar aqui para cima. Vai pro 2P6, 3S2. Terminou no 3S2, vai pro 3P6, 4S2. Terminou no 4S2, subiu lá para cima, ó. 3D10, 4P6, 5S2, terminou no 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, terminou no 6S2, ó, subiu para cima, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, terminou no 7S2, 5F14, 6D10, 7P6, sempre de cima para baixo, terminou embaixo, volta para cima, para vocês entenderem, senão vocês vão ficar confusos, tá? Aí eu coloquei aqui, ó, a camada K suporta até 2 elétrons, a L suporta até 8, a M suporta até 18, a N 32, o O 32, o P 18 e o Q 8 elétrons. É o máximo que cada camada pode suportar de elétrons. Aí aqui, o subnível S é a quantidade de elétrons que eu vou colocar lá, que foi o que eu representei para vocês aqui em cima, ó, 2. Aí o subnível P são 6, o D 10 e o F 14. Agora nós vamos para o exemplo. A gente sempre vai distribuir o número atômico, que é o Z, que é o menor, que eu ensinei na aula anterior. Sempre nós vamos distribuir o menor número. Aí eu coloquei aqui o exemplo do vanádio. O número atômico dele na tabela periódica, né, naquele quadradinho que eu ensinei para vocês, é 23. Então, nós vamos distribuir até chegar ao 23. Mas como funciona isso, Gessera? Eu não estou entendendo como que eu vou distribuir. Então, aqui a gente vai seguir as setinhas até chegar o 23. Ó, vou fazer o exemplo. Como que vocês vão fazer? Lá nós precisamos até o 23. O primeiro aqui é qual? 1S2. Então, a gente vai colocar 1S2. O segundo, depois do 1S2 vem qual? 2S2. 2S2. A gente vai contar esses números aqui, ó, de cima, ó, que são os elétrons, até chegar ao 23. Então, nós já temos 2 com mais 2, 4. Terminou aqui embaixo, volta para cima, ó. 2P6. Então, aqui nós vamos contar, ó, eu vou até colocar aqui menorzinho, para vocês ficar mais fácil de vocês diferenciar aqui, que senão depois vocês ficam confusos. Aqui, né? 2P6. Aí, ó, terminou no 2P6, eu vou descendo, gente, ó, 3S2. Pronto, 3S2. Terminou o 3S2, tá embaixo? Eu volto pra cá, 3P6. Vou colocando aqui, depois eu venho em formato pra ficar mais bonitinho. 3P6. Aí depois, 4S2. 4S2. Terminou 4S2, ó, aqui embaixo, vocês voltam aqui pra 3D10. Agora eu vou parar
e vou contar para ver se deu 23, tá? Agora eu vou vir aqui organizando para ficar mais fácil para vocês depois entenderem, tá? Aqui. Eu quero 23, então aqui, ó. 2, com mais 2, 4, com mais 6, 10, 12, 18, né? Com mais 2, 20. E aqui deu 30, Gessiara, mas eu preciso só de 23. Quando for assim, eu posso apagar esse número e diminuir pelo valor que eu preciso, né? Então, aqui nesse caso, são 2, 4, 10, né? 12, 18, 20. Só que eu preciso de quantos? 23. Aí aqui daria quantos? 30. Aí eu venho aqui e coloco só os 3 que eu preciso. Então, essa é uma maneira de eu distribuir os elementos da tabela periódica, tá? Então, foi isso. Sempre seguindo a setinha, eu vou contar esses números aqui de cima para dar a quantidade de elétrons. Se por acaso passar, eu posso vir no que passou e diminuir. Só não posso aumentar esses valores aqui, tá bom? Então, aqui, ó, coloquei aqui a distribuição eletrônica, ó. Um S2, né? Comecei daquela setinha, depois vim pro 2, depois vim lá pro 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Aqui daria 10, eu diminui para 3 porque precisava, tá? Aí aqui, gente, número total de elétrons por nível de camada. Como seria isso? A camada K não é o nível 1? Eu não falei pra vocês, camada K, nível 1. Camada L, nível 2. Camada M, nível 3. AO, nível 4. P, 5. E Q... Não. Camada K1, L2, M, 3, N, 4, O, 5, P, 6 e Q, 7, tá? Aí o que acontece? A gente vai olhar pelos níveis. Nível 1, qual que é o nível 1 que tem aqui? É só um S2, não é? Eu vou olhar esse número aqui de cima, que é o 2. Então, camada K, né, que é a primeira, que é o nível 1. Quantos elétrons tem nela? 2. Tem 2 elétrons. Na L, qual que é o nível da L? É o número 2. Todos que tiver o número 2, eu vou contar quantos elétrons de cima que tem. É que eu tenho 2 com mais 6, 8. Então, na camada L, que é o nível 2, né? Tem 8 elétrons. Todos que for o número 3, eu vou contar, que é a M, né? Que é o nível 3 e a camada M. Então, aqui tenho 2, né? Com mais 3, 4, 5. E aqui eu tenho mais 6. Então, deu 11. E por último, que é o nível 4, tá? Que é a camada M, tá? Quantos elétrons que tem nela? 2 elétrons. Então, aqui eu separei por camadas. É necessário aprender isso? Não, eu tô mostrando para poder a nível de conhecimento, porque tem exercícios que talvez podem pedir para vocês fazer essa distribuição por camadas, que é separar por camada, ó, camada K, camada L, camada M, todas que tiver o número 3 e os que tiver o número 4, N. Talvez não esteja na ordem, mas aí é só vocês procurarem, tá? E a última camada, agora sim é importante. A última camada é a quantidade maior de energia. Nem sempre a última camada vai ser o último aqui no final da distribuição. Vai ser o que tem um nível maior. Ó, eu tenho 1, tem 2, tem 3 e tem 4. Qual que é a maior de todos? O número 4. Então, a gente fala que a última camada vai ser o 4, nível 4. Quantos elétrons tem nele? 2. O subnível que seria o S, se eu perguntasse, tá bom? Então, é isso, a distribuição eletrônica. Não tem erro, é só vocês seguir aquela setinha de cima para baixo e contando até chegar ao valor que ele pediu. Se precisar diminuir, vocês diminuam, tá? E é só isso, não tem segredo. Vou fazer mais um exemplo aqui. Peguei o bário, que o número atômico é 56, né? Aí, o que acontece? Eu tenho que diminuir, né? Fazer essa distribuição eletrônica até chegar aos 56. Então, vamos fazer aqui juntos, gente. Então, vamos lá. Vou fazer lá naquele diagrama para vocês entenderem, tá? Vou apagar esse daqui e vou colocar o outro. Agora, seguindo aqui comigo o raciocínio até... Eu vou te colocar aqui embaixo. Até chegar ao 56, que foi o exemplo que eu coloquei, ó. Primeiro, um S2. Então, um S2. Depois, vem qual? 2S2, 2S2. Depois, ó... Terminou no 2S2, vem para 2P6, 2P6. Terminou no 2P6, 3S2. Terminou no 3S2, 3P6. Terminou no 3P6, vamos para o 4S2. Terminou no 4S2, a gente vai para o 3D10.
Terminou no 3E10, nós vamos para 4P6. Aqui, deixa eu deixar um espaço aqui, né? Senão o trem vai virar bagunça, né? 4P6, ó. Terminou 4P6, 5S2. 5S2. Terminou 5S2, nós vamos colocar, ó, 4D10. Depois, 5P6. Aí, nós vamos parar um pouquinho para contar, para ver se já deu o 56. Então, aqui, vamos lá. 2, 4, ó, contando os números de cima, tá? Ó, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, né? 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Ou seja, até o 5P6 deu 54, só que eu preciso de quantos? 56. Aí eu vou e coloco 6S2. Agora ficou correto a minha distribuição eletrônica. Eu cheguei até o valor que foi pedido, que era o 56. Não precisei diminuir valor nenhum, mas se, por exemplo, fosse 55, eu poderia ir lá no 6S2 e diminuir para 6S1, tá bom? Então é isso, não tem segredo, gente, é só vocês contar os números de cima, que são os elétrons, aprender a fazer esse diagrama. Ó, um segredinho para vocês, repita esse diagrama umas 3 vezes no caderno de vocês, que vocês vão conseguir aprender depois, até fazer sozinhos, porque vocês vão virar rotineiro, sabe? Quando a gente pratica uma coisa, então depois que você aprendeu o diagrama, segue a setinha de cima para baixo, contando os numerozinhos, vocês vão dar conta de distribuir tranquilos. Aí aqui, né, eu coloquei aqui já pronto, né, para mostrar para vocês, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, tá? E agora aqui, gente, eu vou mostrar para vocês em relação a distribuição por camadas, tá? Desse 56 aqui. Aqui. Aí, o que aconteceu aqui, né? Todos que tiver o número 1 é a camada K. Então, no caso, só temos um 1. Então, quantos elétrons que tem? 2. Todos que tiver o número 2 é a camada L. Então, aqui, 2 com mais 6, 8. Ao total, são 8. Todos que tiver o número 3 é a camada M. Então, aqui, 2 com mais 6, 8. Com mais 10, 18. Nós não temos mais, parou por aí. Todos que tiver o número 4 é a camada N. Ó, então aqui 4, temos o 2, com mais 6, 8, com mais 10, 18. Então, na N nós temos 18 elétrons. A O é todas que tiver o número 5. Então, aqui nós temos 2 e 6. Então, nós temos 6 com mais 2, 8 elétrons na O. E por último, a P, né, vai ser, no caso, o 6, tá? Que aí, no caso, 6 aqui, eu tenho quantos elétrons? 2. Então, desses números aqui, qual que é o maior? Não é o 6? Agora, nesse exemplo, coincidiu do 6 ser o número maior e ser o último. Então, a última camada é o nível 6. Se a gente fosse perguntar o subnível, seria o S. E os elétrons, 2. Tá? Então, é isso. Basicamente, é isso, gente. Qualquer dúvida, vocês podem estar me perguntando no grupo, tá? No direct, tá? Podem perguntar, estou à disposição, tá? Muito obrigada!